Eu estou muito contente da gente conversar sobre esse assunto. Acho que falar de longevidade é falar de uma parte muito gostosa da geriatria, né? Eu acho que para introduzir esse assunto é legal falar sobre dois aspectos, né? Quem é o longevo e o que é a longevidade, para a gente conseguir também pensar como chegar lá, né? Então, de acordo com a geriatria, o longevo é aquele idoso que tem mais de 80 anos de idade, tá? Mas a projeção era que as pessoas, que até 2025, mais de 10% da população já tivesse mais de 80 anos de idade. E que até 2050, os longevos, né, as pessoas com mais de 80 anos vão superar o número de crianças no Brasil, né? Isso é muito significativo. A saúde avançou muito e as pessoas estão conseguindo chegar com mais idade muito bem. E a gente tem que falar disso mesmo. Como chegar a ter mais idade está muito ativo, né? Tem coisas muito conhecidas e muito boas para que a gente consiga ter uma vida longeva. Então, vamos lá. O mais importante é cuidar da sua própria saúde. Tá, mas isso é óbvio, né? Cuidar da saúde. Mas eu quero dizer, cuidar num sentido mais profundo da palavra, né? De se apropriar da própria saúde, de entender o que faz bem, o que não faz bem, as doenças que tem para conseguir manejar isso da melhor forma. Acho que a pessoa se conhecer o suficiente, entender o próprio corpo, entender que o corpo é o templo dela e que isso precisa ser cuidado, acho que esse é um grande passo para a gente conseguir chegar nessa longevidade, tá? Até porque quanto antes a pessoa se dá conta disso, melhor ainda, porque o envelhecimento ele não começa com 60 anos, né? Então a gente está falando do longevo acima de 80, mas o idoso é acima de 60, mas o envelhecimento ele não começa a partir dos 60. Ele começa a partir dos 25, 30 anos de idade. Tem um monte de teorias sobre o envelhecimento, mas não existe uma única teoria que fale que seja a resposta certa. Porque o envelhecimento envolve um monte de aspectos, vamos dizer. Porque antes, viver muito era sinônimo de viver mal, né? E o viver muito também nem era tanto antigamente. As pessoas viviam muito menos, né? Tinha uma expectativa de vida muito menor. Então, hoje, quando a gente fala de envelhecimento, mas principalmente a gente fala de longevidade, a gente está querendo ver isso mesmo. Como é viver bem, né? Com mais idade, né? E acho que o quanto antes a gente conseguir se conscientizar sobre a saúde é muito válido, porque é isso, o envelhecimento ele começa desde antes. Então já falem para os seus filhos, para os seus netos, para todo mundo, que a gente tem que cuidar da saúde sempre, né? Mas agora eu já sou idoso, eu nunca me preocupei com isso. Então calma, porque também nunca é tarde. O importante é a gente conseguir se conscientizar e ir cuidando. Sempre vai ser bem-vindo cuidar da própria saúde. Nesse sentido, né, evitar hábitos ruins, tipo como beber bebida alcoólica em uma grande quantidade ou fumar. Esses são hábitos que comprovadamente abreviam a vida, trazem muita morbidade e trazem algumas doenças que poderiam ser evitadas, tá? E o próprio acompanhamento de saúde, né? Isso é muito interessante porque a gente sabe também que muitas doenças que às vezes a pessoa acaba tendo, por exemplo, a hipertensão ou diabetes são doenças adquiridas ao longo da vida. Se a pessoa acaba tendo a hipertensão, mas cuida muito bem dela, a gente consegue evitar uma série de doenças graves que abreviam a vida do idoso e que impedem essa longevidade. Por exemplo, cuidar bem da hipertensão, do diabetes, do colesterol, vai diminuir a chance dali a uma série de anos da pessoa ter um derrame, né, um AVC ou um infarto, que são coisas que fariam com que o idoso vivesse uma qualidade de vida muito pior depois disso, muito provavelmente, né, nem sempre, mas e também às vezes viver uma vida mais curta. Tá? Então, cuidar muito bem das doenças que tem, quando elas surgirem, é super importante. E uma alimentação balanceada, né? O idoso ele tem que ter uma tendência a comer menos gorduras, né? É super importante que ele coma fontes de fibras,
fontes de cálcio para fortalecer os ossos e uma alimentação bem balanceada, com carboidratos e tudo mais, todos os tipos de nutrientes. Mas tem um elemento super importante na dieta do idoso, que cada vez mais a gente descobre o quanto isso é importante, que é a proteína. A proteína, ela vem das fontes animais, por exemplo, as carnes, frango, peixe, e ela também vem de alguns grãos, né? Por exemplo, feijão e tal, grão de bico tem proteína também. E a gente sabe que o idoso tem uma tendência muito grande de perder massa muscular. Eu brinco que o músculo é feito de proteína. Então, se o idoso não come proteína suficiente, ele acaba perdendo músculo muito mais rápido e ficando muito mais fraco. É aquele idosinho que começa a ficar mais engruvinhado, mais frágil, tendência a cair, né? Mais magro, porque ele está perdendo massa muscular, que é uma massa preciosa para o idoso ficar firme e ser mais independente também, para conseguir andar de forma independente, se sustentar, ter mais equilíbrio. Então, a quantidade de proteína que o idoso precisa comer é uma quantidade importante. Eu quero falar também sobre a parte de exercício físico, tá? Isso é super importante, que vocês mantenham atividade física para se tornarem idosos mais longevos, para garantir essa longevidade. O músculo, né, ele precisa de exercício para ele conseguir se desenvolver. E o idoso tem uma tendência corporal, física, de perder músculo e ganhar gordura. Então a gente tem que lutar bravamente aí para conseguir cuidar desses músculos e para fortalecer e principalmente para não perder os músculos que tem. Então a longevidade tem muito a ver com o músculo, viu? E quanto mais a gente estuda sobre envelhecimento, mais a gente entende que é importantíssimo fazer atividade física. O sono é uma das coisas que eu ia mencionar, que quem não dorme bem tem mais chance de ter ansiedade, depressão, tem mais chance de ter aumento de peso, variações e também problemas de memória mais pra frente. O idoso, ele tem uma tendência a não chegar a dormir 8 horas, ele acaba dormindo um pouco menos mesmo, né? Mas o grande problema é quando a pessoa, por exemplo, dorme muito poucas horas à noite, ou fica o dia inteiro dormindo, ou quando o idoso dorme e acorda, apesar de ter dormido uma noite toda, acorda cansado. Então, nesses casos, conversem com o médico, né? Pra gente conseguir entender se tem alguma doença associada, algum transtorno associado que precise de um tratamento específico. Mas questões gerais que a gente pode falar sobre o sono, para melhorar o sono, o que fazer para melhorar o sono, evitar cochilos durante o dia, cochilos grandes durante o dia, né? Tentar ter um gasto energético legal durante o dia, fazer uma atividade para que o corpo também se sinta mais cansado, né? No final do dia, evitar cafeína, Coca-Cola, estimulantes, né? E tentar diminuir as luzes no final do dia. Então, tela de televisão, luz de casa, tentar baixar um pouco as luzes, né? Não ficar no escuro, mas assim, evitar muito celular deitado na cama, né? Porque isso estimula o cérebro, vamos dizer assim, a ficar mais acordado. Porque o cérebro, essa questão do sono tem muito a ver com luz e escuro, né? O dia e a noite. Acho que é legal mencionar também que para a vida mais longeva a gente tem algumas coisas que a medicina também já descobriu. Então, existem uma série de exames que são indicados para pessoas de determinadas faixas etárias que devem ser feitos a fim de prevenir algumas doenças. Por exemplo, o Papa Nicolau, né? E também doenças que exames que a gente pode fazer para conseguir encontrar e no início, algumas doenças que podem chegar a ser graves, né, e ameaçar a vida da pessoa. Então, é muito importante que se faça mamografia, exame de pesquisa de sangue nas fezes, para a gente conseguir encontrar doenças graves no começo e assim conseguir tratar de uma forma mais precoce, né, oferecendo menos riscos para a vida da pessoa. Então, esses exames, esse acompanhamento de saúde é super importante e pode ajudar bastante na questão da longevidade. O que mais? Vacinas. Hoje a gente está falando muito das vacinas. Ao longo da história da humanidade trouxeram um avanço muito, muito grande em saúde. E a gente sabe que existem uma série de doenças que são evitáveis com vacinas.
E que isso, se a gente conseguir evitar, a gente com certeza vai estar no caminho certo para a longevidade, né? Porque é desnecessário a gente ter algumas doenças, por exemplo, como uma influenza grave, né? Já que existe uma vacina dada pelo SUS gratuitamente aí todo ano. Então não deixem de se vacinar de acordo com o calendário certinho dos idosos, para que a gente consiga evitar coisas evitáveis. As atividades em casa, sim, por exemplo. Ah, sim. Então, sempre eu gosto o governo japonês, ele lida com a questão dos idosos há muito tempo, né? Porque a população idosa japonesa é muito grande, é uma parcela importante da população já. E o próprio governo japonês desenvolveu alguns exercícios, descobriu alguns exercícios que são bem simples e que podem ajudar a melhorar a saúde locomotora desses idosos, né? Então, por exemplo, esse exercício mesmo que eu falei, só de sentar e levantar da cadeira, é um exercício super simples, que o idoso pode fazer 3 vezes, pelo menos, mas o ideal 5 vezes, 2, 3 vezes por dia, mas sentar e levantar da cadeira. Isso estimula que ele fortaleça os principais músculos da coxa, que são os músculos que garantem essa parte de locomoção. Então, é um exercício super simples e que ajuda bastante. Para quem chegou aos 80... temos que continuar nos esforçando, cuidando da saúde. A saúde é todo dia. É esse feijão com arroz que a gente tem que fazer todo dia, cuidar todo dia para que ela se mantenha, né? E sempre lembrar que o mais importante é conseguir viver uma vida com idade, mas também com bastante qualidade, né? Então não é só a saúde física que importa, a saúde emocional, né? A saúde psíquica, né? A pessoa tá de bem com a vida, tá feliz, tá conseguindo se sentir plena, realizada. Também a saúde, às vezes, espiritual, né? A saúde, assim, em termos dos hábitos de vida, né? E eu acho que é muito rico quando a gente para pensar sobre esses hábitos, porque às vezes pequenas movimentações na rotina podem fazer muita diferença para que a gente mantenha uma vida com bastante qualidade dali para frente.